Olá pessoal do YouTube que está me vendo agora. O segundo episódio aqui do The Kit Mod. Eu consegui algumas coisas aqui que é pra quando eu volto. Pra não ficar aquele negócio chato de eu ficar minerando e essas coisas. E então tô aqui, eu peguei alguns. Fiz alguns gabos de cobre. Achei diamante, achei redstone, achei nicolite, que eu não sei pra que serve. Não faço a mínima ideia. Ahn, eu estou aqui também com um amigo meu que eu decidi trazer aqui pra não ficar sozinho, porque Fora Galone é uma coisa muito chata. E se apresenta aí. Oi. Oi, como vai você? Mas eu tô bem. Sim, aqui eu deixei aqui já tudo pronto. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma... eu odeio esse mouse. Isso aqui é uma bateria recarregável. O que é que eu vou fazer com essa bateria recarregável? Eu vou fazer um... Se eu lembrasse o nome, ia ser ia ser muito bom, mano. Ia ser muito cool. Aqui, Batbox. Eu quero fazer isso aqui. Só que pra fazer isso aqui eu ainda preciso de uma bateria recarregável, na qual eu vou precisar de tin. Que se eu não me engano eu não tenho. Cadê? Tin. Eu não tenho tin. Eu fiz aqui algumas fornalhas, só que eu fiz demais sem querer, então. Eu realmente não tenho nada, nenhuma utilidade. Eu fiz essa fornalha aqui. Eu fiz o generator, que não tem muita utilidade sem a Batbox. E. E eu vou fazer o Electric Furnace também, que vai ser para esse generator aqui funcionar direito. Só que isso só depois. Agora que eu vou... O que é que eu vou fazer? Eu vou explorar o vulcão. É, venha. Pera, eu tenho que armar você. Você não tem nada. Pera, tem um diamante aqui. Nossa, não sabia. Deixa eu armar você com mais... Vou dar uma espada pra você. What the fuck? Tá legal, eu tô tentando me acostumar com essa crafting table, tá? Ela é muito escrota, ela é muito doida, ela faz coisas... Opa aí, velho, ela faz coisas que eu não peço. Como isto que ela acabou de fazer, sabe? Filha da... Toma aqui, ó. Pega aí, isso aqui e isso aqui, pra você. Pegou? Uhum. Yep. Agora nós vamos pra... Vem, a Vamos gente vai eu buguei visitar o aqui. vulcão. Você pegou a espada? Você não pegou a espada tem aqui. Completamente bugado. Dá um pouquinho de lag, meu PC também tá dando lag. Ei, what the fuck? A espada Sabe? tá aqui na porta, pega aí. Aí, vambora. Ei, Eu fiz esse boomerang, só que eu não gostei muito dele, porque ele não tem muita utilidade. Então eu fui ver pra meu amigo aqui, né? Porque... nossa, valeu pela sua consideração, hein? Mas, Só pensa em mim quando as coisas não funcionam, mano. eu Ótimo. tenho essa árvore aqui que é pra eu pegar... Como é que diz? Pra eu pegar borracha. Que é pra eu ir fazendo alguns fios, que é pra poder o generator funcionar melhor ainda. E passar energia e tal, e tal, e tal, paçoca do universo. Ah, eu sei onde tem umas três dessa daqui. E tem uma coisa que eu ainda não achei nessa droga de mapa, que foi animal, velho. Não tem um porco nisso aqui. Tá direito. Não, nesse mapa aqui, velho, não tem um porco. Pera. Pra lá, né? Ai, achei uma ovelha. Bacana, bacana, legal, mas não é isso que a gente tá indo atrás. Peraí. Replay Properties, não. Marco Properties. Back. Ai, o meu boomerang mudou. Ué, era pra ter algo como... vou tirar isso aqui é bom. Por que as minhas marcas não estão aparecendo? Eu não, eu não entendo, pera. É porque aqui é o iPods. Ué, minhas marcas sumiram. É porque aqui eu coloquei no servidor. Normal. Então nós vamos marcar aqui minha casa, que eu odeio me perder de casa. Você pode esperar aí, rapidão. Já volto. É tudo procurando certo? Vou botar aqui mesmo, não preciso botar lá em cima, né? Porque
porque sim. Paçocas universais, eu vou botar rosa. Casa. Botar rosa. Volta aqui, vamos. Gabriel. Ozag. Nossa, não escroto. Não interessa, bora. Vamos. Eu não sei pra que serve esse vulcão. Eu consegui pegar uma pedrinha nele, mas eu não sei, essa pedra acho que só serve pra decoração mesmo. Eu tô ouvindo zumbi. É um zumbi. É um zumbi. Aqui deve ter alguma dungeon, então. Aqui eu também tô vendo. Depois eu exploro isso, porque eu vou precisar de bastante coisa. Aqui eu não sei o que é que tem aqui, eu não sei se tem coisa boa e eu tô ficando com fome porque nessa droga de mundo não se encontra animais. Quer dizer, encontra Tem uma ovelha ali. Ovelha é muito bom. É uma ovelha, agora eu não acho. Como é que diz? Como é o nome daquele bichinho? Putz, isso é um vulcão. Pô, era pra ser. É um vulcão no qual você vai morrer. Deixa eu fazer uma coisa aqui. A ovelha também tá pegando fogo. Nossa. Eu vou morrer, Deixa eu me jogar na água, cadê a água? True. Ué, Minha filha tá me... Morri. cadê você? Voltou com seus itens? Você morreu onde? Graças a Deus eu voltei com meus itens. Você voltou com seus itens? Então a Game Rule que tá valendo. Game Rule Adventure True. Eita merda, ali tá um bocado de... Deixa eu ver. Eu não sei pra que serve esse vulcão. Eu vou tentar tapar essa lava aqui. Se você tá pra larva, não vai ser vulcão, né? Eu não sei, né, velho? Vai que tem algum diamante aqui escondido. O que é que um diamante ia tá fazendo no vulcão? Tá, aqui só tem uma descida enorme, aqui não tem nada de bom. E esse vulcão aqui é bem caidinho. Tô aqui na sua casa, tô procurando o vulcão. Se você apertar C, você consegue guardar as coisas naquele mapinha. E se você apertar X, você abre ele todo. Cadê você? Tá, eu vou dar um corte aqui porque... Porque eu vou ali minerar, ver se eu acho um pouco de tinta. Então eu já volto pro vídeo, vai ficar muito grande. Voltei aqui, pessoal. Achei o time. Achei 17 aqui, que é bastante bom. Vou botar aqui na Iron Furnace, porque daí isso é mais rápido. E eu achei esse minério aqui chamado cristal de quartzo aqui, deixa eu ver como é que isso é. Parece que dá pra fazer espada, picareta e... que isso? Fibra de quartzo. Tá, eu não sei pra que serve nada disso. Então, mas eu sei que dá pra fazer uma espada. É a única coisa que eu sei. Vou fazer uma espada. Pronto, agora eu tenho uma espada bonita. Uma espada bonita e uma espada maneira. Aqui. Essa. Espera. Pra fazer uma bateria recarregável, você faz assim, você bota. Tinha aqui quebrado o mouse. Você bota dois tin aqui, duas redstone e um cooper. Daí você consegue fazer uma bateria recarregável. Daí eu vou fazer agora Agora eu vou fazer a Batbox, que vai ser boa pra guardar. Meu Deus, vai ser pra poder guardar energia, que é pra poder fazer as coisas. Não fez? Batbox. Tem um fio de cooper bem aqui, ó. Isso, Batbox. Agora essa Batbox, ela vai ficar aqui. Ó. Daí ela vai funcionar assim. O generator vai passar energia para a Batbox, que vai armazenar energia. Esse generator aqui usa carvão. Deixa eu pegar um pouco de carvão. Fecha a porta, Gabriel, senão vai entrar bicho. Daí ele vai gerar energia aqui, que vai passar para a Batbox, que vai deixar a energia armazenada. Velho. Eu quero isso. Aí
vou, quando eu for fazer a Iron... Não, Iron não, é Electric Furnace. Eu preciso de um circuito eletrônico. Bem fácil fazer. Eu tenho tudo pra fazer. Ferro refinado eu tenho. Fios de Cooper eu tenho aqui, só preciso fazer isso. Eu tenho Cooper aqui. E eu preciso esquentar você. Você queima ali. Burn. Você... Vai vir uma redstone aqui, outra redstone aqui. Pegar essa aqui, eu vou precisar de mais 2 só. Depois vai estar de boa. Só fazer isso agora. Pronto, peguei. Eu vou agora fazer uma aqui. Caraca, eu sou muito leve. Aqui eu desisto. Aqui, você vem aqui. Essa aqui. Vem 2 aqui e eu faço um circuito eletrônico. Aí eu vou precisar pegar você. No caso, não nada. Você eu vou por aqui. Vou por aqui. O circuito elétrico aqui. E isso aqui. Esse aqui. Não, mentira, não é isso. Tá, é assim. Pronto. Você tá com alguma coisa aí? Não, eu tô pegando madeira. Nossa. Aqui, ó. Agora essa... Ali tem energia. Deixa eu ver se eu boto aqui. Ué. Era pra estar passando energia. Putz, era pra estar passando energia. Por que não tá passando energia? Deve ser... Putz, vou desperdiçar energia. Caraca. Esse... eu acho que agora tá saindo. Putz. Onde é que tem uma craft table? Pronto, agora a Electric Furnace tá funcionando. Craft table? Não. Tem em casa. Tem um craft table. Agora a Electric Furnace funciona, não vou precisar gastar muito carvão. Mentira, precisa gastar carvão aqui. Mas eu vou fazer agora um solar painel. Só solar painel. Cloud dust. This vou precisar pegar areia. Areia serve pra fazer vidro. Com vidro a gente faz painel. A gente faz gerador e passou. Eu vou usar aqui, né? Eu tenho agora esse aqui, que é muito melhor que o cadê? Tá bom, vou botar logo todo esse carro aqui pra ele saber. Coal dust, velho. Eu não sei como que se faz isso. Coal dust. Tá, agora eu pensei com uma coisa. Por que será que eu não tô quebrando nenhum bloco? Eu não sei. Deve ser porque você não é um barra. Tenta quebrar agora. Aí. O que é que eu tava fazendo? Sim, eu tava olhando Coal dust. Sim, toma areia aqui. Eu tenho que queimar o carvão. Não. Eu preciso de um macerator. Que porra é essa?
Eu também acho isso. Quero saber quantos meses. Nossa, 8. Cara, essas coisas aqui são muito difíceis de se fazer. O vídeo também já tá grande, então essas coisas vão ficar pro próximo episódio. Eu já vou ter tudo aqui pronto pra fazer. E não sei, eu acho que esse episódio fica sem muito conteúdo, mas é assim a vida. Se despede. Tchau, né, cambada de Nada não, velho. Tem que ter gente. respeito com o pessoal. Eles têm coração, e os corações Ah, podem ser pá. feridos. Os corações podem ser feridos. E Tá. ferindo corações, você interfere na mudança. Não interessa. Não interessa. Então tá, falou, tchau. Like, favorito, se inscreve. E a paçoca reina no mundo.